E Deus, mesmo que o homem ele seja infiel, Deus ele permanece fiel. Então a prova da nossa fé, muitas vezes, ela vem de várias formas. Aqui apenas citei uma, como veio de enfermidade. Veio do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, que fala que o mensageiro de Satanás veio e parou de profetizar. E ele orava ao Senhor e dizia: a minha graça te basta. Então existem várias maneiras que Deus ele prova a nossa fé, para ver se realmente nós estamos nele e firmados nele. Então aqui apenas há um exemplo de muitos e vários que nós vamos falar, para você poder entender o que é uma enfermidade. Existem enfermidades muitas vezes naturais. Quais são as enfermidades naturais? São aquelas que nós pegamos porque muitas vezes pela nossa má alimentação, ou muitas vezes pelo nosso hábito, o nosso costume de fazer algumas coisas. Todo mundo sabe, nós vemos que quem fuma na caixinha do cigarro já vem. Isso causa câncer. Quem bebe também muitas vezes vai dar cirrose. Então essas enfermidades não tem como eu assemelhar ela a enfermidades espirituais. Por quê? Porque são causas naturais. Nós procuramos estas causas e elas acontecem em nossas vidas. Então lá na frente não adianta eu reclamar. Falou assim: mas por que aconteceu? Você buscou, você procurou. Nós temos que quem come muito doce corre o risco de ter uma diabetes lá na frente, porque o pâncreas vai acelerando, ele fica imune à insulina, te dá um diabetes. Então foi algo que eu procurei. Não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver se a pessoa pecou ou não pecou, tem a ver com o comportamento. Então a primeira enfermidade que nós falamos são as enfermidades que são comportamentais. O que é comportamentais? Eu sei que aquilo no futuro vai me acometer aquilo e eu continuo o quê? Fazendo. Daí depois eu vou dizer assim: não, mas é isso, é aquilo. Não, irmãos. Não que Deus ele não pode curar, entenda isso. Como nós vemos aqui, Deus ele pode curar todas as enfermidades. Mas nem todas as enfermidades são causadas por problemas espirituais ou por pecado ou por falha. Depois nós vamos chegar lá. Só para você entender, essas daqui que nós estamos falando são comportamentais. Eu busco com as minhas próprias mãos. Eu sei que não pode fazer, eu sei que não pode comer muito doce, eu sei que não pode isso, eu sei que não pode fazer um monte de coisa, comer comida gordurosa, que dá colesterol, que dá triglicérides, que dá problema no coração, que isso, que aquilo. Eu sei de tudo isso, eu sei as causas da enfermidade. Só que quando eu ficar enfermo, eu não posso dizer assim: por que Deus não guardou a minha vida? E é isso que nós mais ouvimos, não é isso? A pessoa ficou enferma: não, eu sou crente, não, eu sirvo a Deus, eu estou na presença de Deus, eu sou fiel, eu sou justo. E por que Deus não me guardou a minha vida dessa enfermidade? Porque o seu comportamento não condizia com isso. Você comia o que não podia comer, bebia o que não podia beber, consumia o que não podia consumir, a consequência ela vai. Por quê? Porque é pelo nosso comportamento. Entenda isso. Então não adianta eu transferir para algo espiritual. Nós precisamos aprender a separar o quê? Todas as áreas de nossas vidas. E principalmente na enfermidade. Que é a enfermidade que é através do nosso comportamento. E a enfermidade que nós já temos também, que o segundo que são as enfermidades, hoje é as que mais tem, são as emocionais. Tem pessoas que têm coceira que é emocional. Tem pessoas que têm gastrite, dor no estômago, que é emocional. Por quê? Porque ela entra num estresse que ela não consegue controlar suas emoções e o corpo faz o quê? Ele reage, ele responde com alguns sintomas. Daí pergunto para você: o que isso tem a ver com a espiritualidade? Você pode ser um crente, você pode ser fiel, mas você não cuidou aonde do seu psicológico. Começou a pegar muita coisa, começou a querer tomar conta do mundo, começou a querer pegar problema desse e daquele, e a hora que você viu, você estava doente emocionalmente. Porque você não aprendeu a se controlar.
Então por isso que eu quero falar primeiro dessas enfermidades, para você poder entender que essas enfermidades eu que procurei, eu que fui buscar. Ah não, mas Deus devia ter me guardado. Eu garanto que muitas vezes o Espírito Santo falou assim para você: para com isso, vai mais devagar, tenha calma. Não, mas eu preciso ajudar, eu preciso resolver, eu preciso fazer. Não, nós temos que estar o quê? Nos cuidando também. Cuidar de você. Por que hoje nós temos gerações de pessoas ansiosas e doentes emocionalmente? Porque elas querem tomar conta de tudo. E tudo que elas querem é para hoje. Para ontem, não é agora. E no futuro finda, vindo vários síndromes sobre as pessoas. Mas isso tem a ver com o lado espiritual? Não tem. Isso tem a ver o quê? Com os nossos problemas emocionais. E como que eu estou emocionalmente? Quem sabe eu não posso falar, quem sabe eu não posso fazer, mas o meu corpo ele vai responder tudo isso. E quem sabe ele responde de alguma forma, com uma enfermidade, com uma crise. Então eu preciso entender e aprender o que é separar essas coisas. E tem pessoas que não aprendem a separar. A pessoa já ficou enferma e diz: não, já está cheio de demônio. Vamos orar, tem que expulsar o mal. Não, nós temos que orar para a pessoa receber a cura. Mas isso não quer dizer que ela tem demônio ou que ela está com mal sobre a vida dela. Isso quer dizer, como nós temos aqui, ela está com uma enfermidade. Jesus ele cura todas as enfermidades. Mas eu tenho que realmente entender. Eu não posso colocar uma causa que não é aquela causa. Fazer uma separação de tudo isso. E o que nós mais vemos hoje, nos dias de hoje, são pessoas que parecem que colocam tudo no mesmo balde ali, chacoalha e fala assim: é tudo a mesma coisa. E não é, irmãos. A própria palavra de Deus, ela vai separar tudo isso. Nós vamos ver que Jesus, ele curou essas enfermidades naturais. E quando ele cura o cego de nascença, o que ele faz? Ele passa o lodo, o dedo, cria o barro, coloca no olho e fala assim: lava no tanque, você vai ser curado. Você não veio daqui repreender o mal, você não veio daqui expulsar o mal, ele apenas cura. É por isso que serve o dom de cura. O dom de cura não serve para fazer exorcismo. O dom de cura serve para você curar. Por quê? Porque ele cura tanto o lado espiritual, quanto ele cura o lado natural. Jesus ele fazia isso com pessoas que eram metidas no tanque de Betesda. Ele fez a mesma coisa. Falou para o paralítico: pega a sua cama e vai embora. Não foi assim a cura? Pega a sua cama, levanta e vai, recebe a cura. Para o cego de Jericó, ele olha e seja feito conforme a sua fé. Você não vê ele repreender, ele expulsar o mal, ele dizer que é o mal. É isso que nós precisamos entender. Porque são essas enfermidades que muitas vezes nós procuramos emocionalmente, ou pela nossa conduta, ou pela nossa prática diária. Então eu preciso me cuidar, todos nós precisamos. Porque senão vamos ficar o quê? Doente. E a doença, ela vem para o rico, ela vem para o pobre, ela vem para o branco, ela vem para o negro, ela vem para o cristão, ela vem para o rico, ela vem para todos. E qual é a diferença de nós? Que nós podemos orar, termos fé e o Senhor curar. Essa é a diferença. Se eu não murmurar e blasfemar contra ele, diz: não, Deus não guardou, Deus não cuida, Deus não vê, não deixar a revolta entrar. Porque muitas vezes nós procuramos tudo aquilo e ainda quando vem se revoltamos e dizemos: Deus tinha que ter guardado a minha vida. Não, Deus tinha que ter me protegido. Mas você estava vendo que não podia fazer? É a mesma coisa que tem um vidro de veneno e diz assim: olha, se você tomar, você vai morrer. Você vai tomar o veneno e dizer que Deus vai guardar a sua vida? Não, mas ele tomou com fé. Não adianta. Mesmo que lá em Marcos vai dizer que nós podemos beber algumas coisas mortíferas e danos nos farão, não nos fará dano algum. Só que ali está dizendo, quando realmente eu sou forçado, quando realmente coloca a sua fé em questão, ali é algo diferente que você pegar e fazer consciente, tentando ao Senhor.
Então esses são alguns tipos de enfermidades que nós vemos que vão acontecer com todas as pessoas, porque isso é a lei da natureza. Nós, por sermos seres humanos, e da onde veio a enfermidade? A enfermidade ela surgiu depois que Adão pecou. E antes de Adão pecar, não tinha enfermidade. E antes de Adão pecar, não tinha espinho, não tinha agrulho. E antes de Adão pecar, os animais eles comiam erva, não tinha, mamíferos e carnívoros. Então o mal, esse pecado, ele veio depois que Adão pecou. E por nós sermos humanos, nós recebemos essa genética e recebemos através de gerações. Então isso vai acontecer com as nossas vidas. E qual é a diferença? A diferença é que nós vamos orar e o Senhor vai nos curar. A diferença é que nós vamos ter fé, não vamos se revoltar e vamos dizer: Senhor, o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Despertar a fé em nossas vidas. Despertar realmente a maneira de crer. Mas há também enfermidades que a Bíblia diz que é pela desobediência. Você sabia que tem enfermidades pela desobediência? Que essas enfermidades elas podem vir sobre a minha vida por causa da minha desobediência. E qual é a primeira que nós vamos citar? Abra sua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 5, você quer acompanhar. Segunda Reis, capítulo 5. Versículo 20, que vai dizer assim, Segunda Reis, capítulo 5, e versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que dá nas suas mãos, se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi ao alcance de Naamã. E Naamã, vendo que eu corria atrás dele, saltou do carro e encontrou-lhe e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora me vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: se servido, toma 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de veste, e pô-las sobre os 2 dos seus moços, a quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse a Eliseu: de onde vem Geazi? Ele disse: teu servo não foi a nenhum e nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro a encontrar-te? E para esta ocasião, para tomares prata e para tomares vestes, olivas e vinhas, ovelhas, bois e servos e servas, portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso e branco como a neve. Ou seja, então nós vemos que Geazi, ele ficou enfermo. E por que ele ficou enfermo? Porque ele fez algo que ele não podia fazer. Ele mentiu, ele usou o homem de Deus, dizendo: olha, o meu Senhor mandou eu vir aqui. Então nós precisamos muitas vezes tomar cuidado com isso, porque há enfermidades que vêm sobre as nossas vidas por causa dos nossos erros, por causa da nossa desobediência, por causa das nossas mentiras,
por causa daquilo que estamos falando ou fazendo. Então Geazi ali, quando Eliseu perguntou de onde você vem, ele disse: não fui em lugar nenhum. Mentiu novamente. Isso é uma consequência grave sobre as nossas vidas. Nós vemos que essa enfermidade ela veio sobre ele por causa da sua mentira. Ou vamos dizer, por causa da sua ganância. Quem sabe podemos qualificar aqui. Por causa da sua ganância. Ele não achou certo Naamã ter recebido a cura. Naamã queria dar dinheiro, queria dar ouro, queria dar prata, queria dar tudo. E Eliseu disse: não quero nada. Leva tudo embora. Não vou pegar nada. Ele disse: mas como assim não vai pegar nada? Como assim? Ele está dando tudo de graça e nós não vamos pegar nada? Então nós temos que tomar cuidado com a ganância. E por ele ter sido ganancioso, fez ele mentir por causa daquilo, mas a enfermidade pegou a vida dele. Então nós vemos que muitas vezes as consequências das nossas ações, como ganância, como mentira, quem sabe pode nos levar a algumas maldições e se prender às nossas vidas. Então essa é uma das formas, porque é por isso que muitas vezes não entendemos, não, aquela pessoa está enferma. Daí você tem que analisar por quê. Ou você vai lá e simplesmente ora, ajuda, não tenta descobrir nada. Mas muitas vezes ficamos com dó, que nem Geazi. Quem não conhecia a história e viu, nossa, mas você já viu, vai dizer assim, que ele era um homem de Deus. Olha só. Daí encontra o homem de Deus. Não, mas como Deus é injusto. Você andava com Eliseu, você era o braço direito, você fazia, e agora você está enfermo. Ou seja, porque não conheceu a história. Então julga e fala precipitadamente. E nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Porque Geazi, se ele tivesse continuado com Eliseu, não tivesse tido ganância, a lepra não tinha pegado sobre a vida dele. E qual que é a outra que nós vamos falar aqui? Números capítulo 12, nós vamos falar sobre Miriam. A enfermidade veio por causa da sua ganância. E o outro por falar de Moisés. Números capítulo 12. Diz assim, e versículo 1. E falaram Miriam e Arã contra Moisés por causa da mulher etíope que tomara, porquanto tinha tomado a mulher etíope. E disseram: porventura fala o Senhor somente por Moisés, e não fala também por nós? E o Senhor o ouviu. Ou seja, eles não falaram diretamente para Moisés, mas eles falaram de Moisés e o Senhor os ouviu. Aqui no versículo 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Ou seja, por causa daquilo que eles fizeram, para entender bem, eles falaram de Moisés, criticaram as atitudes de Moisés. E qual foi a consequência? Uma enfermidade. Qual foi a consequência? A lepra, mesmo que veio sobre Geazi, agora vem sobre Miriam. Só porque ela já pensou se hoje em dia acontecesse isso, irmãos? Você falar de alguém, a lepra, a enfermidade já vi, ou será que acontece até hoje? Será que muitas pessoas não estão enfermas de tanto criticar, apontar e julgar as pessoas? Falar mal e acha que não tem consequência nenhuma? Da pessoa que fica enferma e diz assim: mas eu não sei porque eu estou enfermo, eu não sei o que aconteceu. E muitas vezes é consequência das nossas atitudes erradas. Não é que Deus queira que nós ficamos enfermos, é nós que procuramos isso para as nossas vidas. Só que a hora que acontece, queremos justificativa.
Queremos saber o motivo, e quem sabe o motivo foi as nossas atitudes. Eles apenas falaram e já ficaram enfermos. Já ficou leprosa. Mas ainda bem que ali havia um homem de Deus, Moisés. Quando Moisés viu que ela estava leprosa, Moisés automaticamente orou ao Senhor, disse: Senhor, cura ela. Aí Deus disse: olha, mas ela tem que ficar pelo menos 7 dias leprosa. Depois eu curo ela. Mas 7 dias ela vai ficar com ela. Ou seja, para nós vermos as consequências. Será que hoje é diferente? Só que será que hoje nós não vamos ter homens que nem Moisés, né? Que a pessoa criticou, apontou, julgou, falou mal, e depois que ficou enfermo, ele vai lá: Senhor, cura ele. Senhor, tem misericórdia da vida dele. Hoje nós vamos ver ao contrário. Vai dizer: bem feito, quem mandou tocar no nome de Deus, quem mandou falar do nome de Deus, quem mandou mexer com a minha vida. Moisés, ele fez ao contrário. Ele apenas curou. Então esse é o segundo caso de pessoas que ficaram enfermas por causa da desobediência, porque criticaram. O primeiro foi por causa da ganância, e o segundo por criticar o seu líder, criticar aquele que liderava ele. E qual que é o outro que nós vamos ver? Segundo as Crônicas, capítulo 26. E nós vamos falar sobre o rei Uzias, versículo 16. Segundo as Crônicas, capítulo 26, e o versículo 16 vai dizer assim: mas havendo-se fortificado, exaltou o seu coração até corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, os varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, saia do santuário, porque transgredisse, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias indignou-se, e tinha um encenário na sua mão, para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra o sacerdote, a lepra se saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Ou seja, o segundo exemplo que nós vemos aqui é sobre o rei. Ele foi tentar fazer algo que não era para ele fazer. E o que aconteceu com ele? Ficou enfermo. O sacerdote disse assim: olha, não compete a você fazer isso. Vai para a sua casa, para com isso, volta. Isso compete a nós somos separados, nós fomos escolhidos para fazer isso. Volta. Ele disse: não, eu vou fazer, eu vou ir. E a hora que ele se indigna e tenta fazer, a enfermidade vem sobre a vida dele. E eu pergunto para você nesta noite: será que algumas pessoas não estão enfermas assim também? Porque querem fazer aquilo que não é para ele fazer? Não respeitam o líder, não respeitam ninguém, dizem: não, mas eu vou fazer. Já que ninguém faz, eu faço. Já que ninguém toma decisão, eu tomo. Já que ninguém vai, eu vou. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quem sabe nós podemos ficar enfermos. Ah, mas quem sabe não é uma lepra. Mas quem sabe é uma enfermidade emocional. É um estresse. Quantas pessoas estão estressadas? É tudo eu, é tudo eu, é tudo eu. Porque não reparte. Vê para fazer e vai fazer. Não é assim que acontece muitas vezes? Não, mas se não for eu, nada vai para frente. Calma, vai sim. Mas você tem que ter o quê? Calma e paciência para aprender a repartir, separar. Não fazer aquilo que não é para você fazer. Este rei, ele era rei, ele ficou leproso até o dia
da sua morte. Olha que interessante. E por causa da sua lepra, ele ainda perdeu o seu reinado. Teve que ficar exilado em um quarto, em um lugar sozinho. Não podia se misturar com mais ninguém. Olha quantas coisas ele perdeu. Então entenda que muitas vezes a enfermidade, ela leva várias coisas de nós. E por que ela leva? Quem causou tudo isso? O rei. Quem provocou tudo isso? Ele mesmo. Será que tem algumas enfermidades em nossas vidas que foram nós que estamos provocando? Que nós que estamos querendo? Que nós que não estamos respeitando os conselhos, respeitando as ordens, respeitando as pessoas que tentam nos ajudar, nos orientar? Eu digo, não, mas eu vou fazer, não, mas eu vou ir. Não, irmãos, nós temos que aprender que aquilo que Deus ele deu para nós fazermos, vamos fazer. Mas não tente passar em cima do outro. Ele tentou fazer o que era lícito somente a sorte fazer, e a consequência foi uma enfermidade. Nós precisamos meditar nisso. A Bíblia está aqui, irmãos, ainda que seja o Velho Testamento, ela está aqui para nós vermos e analisarmos as ações e as atitudes para nós não fazermos ou não cairmos no mesmo erro. Aprendermos com tudo isso. Vamos para mais um, que é mesmo aqui em 2 Crônicas, no capítulo 21. E o versículo 12. Então levei um escrito da parte de Elias, o profeta, dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, visto que não andaste no caminho de Josafá teu pai e no caminho de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeram corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas, até que saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. Nós vemos aqui agora no versículo 18. E sucedeu que depois de muitos dias, chegando ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo não lhe queimou aromas, como queimara a seu pai. Ou seja, por causa da desobediência, por ele ter matado os seus irmãos, por ele ter feito o povo pecar, por ele não ter sido um rei bom, ter conduzido o povo à idolatria, a consequência chegou. O profeta Elias chega e diz: olha, por causa de tudo isso que você fez, você vai ter uma enfermidade, e as suas entranhas elas vão sair para fora. Por causa de todo este mal. Olha a consequência. E quanto tempo ele ficou com essa enfermidade? 2 anos, a Bíblia vai dizer. 2 anos sofrendo e 2 anos padecendo. E é isso que nós temos que entender, irmãos. É por isso que muitas vezes olhamos as pessoas aí fora, as condutas deles, as escolhas deles, quem sabe gozando a vida feliz, quem sabe curtindo, quem sabe fazendo isso, fazendo aquilo outro. E daí depois, passados muitos anos, você olha a pessoa sobre uma cama de hospital, olha a pessoa em uma cadeira de roda, olha a pessoa com uma enfermidade, você diz: mas meu Deus, por que tudo isso? Muitas vezes é causa da rebeldia. A pessoa não procurou o Senhor, não procurou buscar o Senhor, não quis o Senhor. Nós vemos que esse daqui, ele ficou 2 anos sofrendo, até que as suas entranhas saíram para fora. Então ele padeceu por causa dos seus erros. Então muitas enfermidades, elas acontecem sobre nós ou sobre as pessoas, são por causa dos nossos erros. Porque não queremos obedecer ao Senhor. Queremos fazer do nosso jeito. E muitas vezes o nosso jeito não tem como. Precisamos entender que Deus, ele é aquele que faz, é aquele que opera todas as coisas em nossas vidas.
É por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vale mais a obediência do que o sacrifício. E há enfermidades que a Bíblia vai dizer que são espíritos de enfermidade. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 13. E olha que o escritor Lucas, ele era médico. Lucas 13 e o versículo 11, que vai dizer assim, ó: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Então entenda aqui que é diferente nesse caso. É por isso que nós temos que analisar qual é a consequência para a enfermidade. Desta mulher aqui, o inimigo tinha escravizado ela. Aqui ela precisava de uma libertação para acontecer a cura. Porque o diabo havia aprendido. Fazia 18 anos que ela andava curvada. Ou seja, a sua coluna tinha ficado dura, não conseguia se endireitar. E Jesus chega, olha e diz: olha, tem um espírito de enfermidade na vida dessa mulher. Ela precisa ser o quê? Liberta. Então entenda que nós já falamos sobre vários tipos de enfermidade, mas nenhuma delas era a causa espiritual. Aqui nós vemos que é uma causa espiritual. O inimigo a escravizou, o inimigo tomou conta dela. O inimigo fez com que 18 anos ela andasse por baixo. Vamos ler aqui. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, está livre da tua enfermidade. No versículo 16 ele vai dizer assim, ó: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Entenderam a diferença? Nós entendemos aqui que Jesus vai dizer: olha, Satanás é que prendeu ela nessa enfermidade faz 18 anos. Ela precisa de uma libertação. E eu preciso libertar ela nesta noite. Ou nesta tarde, nesse dia, que era sábado. Então entendemos que essa enfermidade daquela mulher, porque ela andava curvada, era o inimigo que estava sobre ela. Era algo espiritual. Não adiantava fazer remédio, tomar remédio, não adiantava ter cirurgia, não adiantava passar pela medicina, não adiantava nada. Por quê? Porque era algo espiritual. E é isso que nós precisamos entender. Para esta mulher ela ser livre, era somente Jesus que podia libertar. Porque quando o inimigo ele se aposta de alguém, é só Jesus para dar a libertação. E a cura daquela mulher era somente Jesus que podia dar. Então aqui há algo espiritual. Aqui Jesus diz: olha, ela estava presa, ela estava com enfermidade, então eu precisei libertar ela. É por isso que muitas vezes nós olhamos e precisamos entender que tipo de enfermidade é. O que está acontecendo com a pessoa? O que aconteceu? Em que área nós vamos orar? Nós vamos orar repreendendo o mal? Nós vamos dizer assim: espírito de enfermidade, sai desta vida. Mas se não for um espírito de enfermidade, for uma doença natural, então é mais fácil eu dizer: Senhor, cura ela, liberta ela, se for um caso de libertação. Mas é mais fácil orar: Senhor, cura, em nome de Jesus, cura ela dessa enfermidade. Eu não posso dizer que é um espírito de enfermidade, porque nem todas as enfermidades são espírito de enfermidade. Eu tenho que passar a entender. Neste caso que nós lemos, era um espírito de enfermidade. Então Jesus diz: olha,
liberta ela, solta ela, saia da vida dela. Jesus repreende o mal, a Bíblia diz que ela endireita-se e ela volta andando normal. Qual mais um que nós podemos ler? E nós já estamos aqui em Lucas, vamos ler em Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 14, que vai dizer assim, ó: estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Então, o que entendemos aqui? A Bíblia diz assim, que ele expulsou o demônio do homem que era mudo, e a hora que o demônio saiu, o mudo falou. Então entenda que esse problema era um espírito de enfermidade. Ele precisou expulsar o demônio que estava na vida daquele homem, e a hora que o demônio saiu, ele começou a falar. Porque era algo espiritual. Era algo que o inimigo havia estado sobre a vida da pessoa. E qual outra concordância? Mateus, capítulo 9. E o versículo 32. Nove 32 vai dizer assim, ó: e havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal viu-se em Israel. Então entenda que esses dois casos aqui, falam sobre coisas que o inimigo estava colocando, que Satanás estava ali, que ele estava por trás, que ele havia se apossado da vida da pessoa e tinha colocado uma limitação, uma enfermidade para ele não fazer. Então essa pessoa, ela precisa não ser curada, ela precisa ser liberta dele. Porque a hora que o mal sair, a enfermidade vai sair junto. A hora que o mal sair da vida dela, a enfermidade sai junto. Então entenda que Jesus, o que ele faz? Ele expulsa o mal. E automaticamente a pessoa começou a falar. Vamos ver mais um. Aqui no livro de Lucas, capítulo 4. Versículo 38 e 39. Vai dizer assim: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma e com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se, logo serviu-se. Então entenda que a Bíblia diz que ela está enferma, ela está com febre, ela está doente. Jesus, ele vai até ela e repreende a febre. Ou seja, então nós vemos aqui que aqui também é um caso de um espírito de enfermidade. Porque Jesus não diz assim: mulher, tá, seja curada, seja, anda, levanta. Não, ele diz, ele repreendeu a febre. Ele deu uma ordem para aquele espírito de enfermidade. Entenda que nós podemos somente dar ordem para os espíritos. É por isso que para mim orar por alguém para ser curado, eu preciso ter o dom da cura. Por quê? Porque a manifestação deste dom é que vai fazer a pessoa ser curada. E para a pessoa ser liberta, é através do nome de Jesus. Você repreende. Você diz: em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, vá embora. Em nome de Jesus. E o mal, ele tem que sair, tem que ir embora. Então, mas é por isso que aqui Jesus, ele olha
e ele repreende. E a partir do momento que ele dá aquela repreensão, a febre vai embora e ela volta ao normal. Marcos, capítulo 9. Versículo 25. Acharam aí? Pode abrir Marcos, capítulo 9. Vamos ler do 20 até o 25. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, reconvulsia e espumava. E perguntou o pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse: desde a infância. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E vendo Jesus que a multidão corria, repreenderam o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então entenda aqui que esse jovem, desde a sua infância, ele tinha ataques ou convulsões, ou epilepsia, que espuma a boca. Mas Jesus, ele vai olhar para aquele menino e ele vai dizer: olha, ele está com um espírito imundo está sobre a vida dele, e ele precisa de uma libertação. Ou seja, então entendemos que há casos aqui, neste caso desse jovem, desse menino, era um espírito que o tomava e fazia ele fazer aquilo. Jesus disse: ele precisa de uma libertação. Só que primeiro, os discípulos já tinham orado, e o menino tinha ficado do mesmo jeito. Então trouxeram a Jesus. Então Jesus ora, expulsa o mal, e o menino ele volta ao normal, nunca mais tem. E os discípulos ficaram curiosos: por que nós não conseguimos? Ele diz: olha, essa casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Ou seja, com a vida santificada, com a vida dedicada ao Senhor, com a vida na presença do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos orar e expulsar o mal, mas não queremos ter uma vida de santidade. Então, neste caso aqui, a Bíblia vai dizer que era um espírito de enfermidade que estava sobre ele. E ainda dá um nome, que era um espírito imundo que fazia isso na vida daquele jovem. Mas Jesus foi lá e o libertou. Ele foi curado, nunca mais ele teve isso. E é isso que nós precisamos entender. Por que falamos um pouco sobre enfermidade? Para você poder entender as causas muitas vezes. Tem aqui que o mal muitas vezes se aposta de uma vida como nós vemos e traz de enfermidade. Outros é por causa da desobediência, outros é por causa da rebeldia, por causa da ganância, outros são por causas naturais, pelo que come, pelo que
se comporta, outros causas emocionais, né? Começa a acumular tanta coisa e o corpo começa a responder. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: Jesus, ele pode curar todas as enfermidades, seja elas de causas naturais, seja elas de pecado, porque nós vemos de pecado quando Miriam, ele pecou e ficou leprosa, Moisés orou e ela foi curada. Então entenda que Deus, ele pode curar todo tipo de enfermidade. Mas quem tem que acreditar na nossa cura somos nós. Não importa qual tipo de enfermidade temos que se entender que o Senhor, ele pode nos curar, restabelecer a nossa saúde e fazer um milagre. Porque se entregar, desistir, se revoltar, murmurar, não adianta. Sabe o que adianta? Confiar no Senhor. Então, não sei qual é o tipo de enfermidade que você tem, se você não tem, ou se você conhece alguém, olha para ele, que Jesus pode curar todas as enfermidades. Mas para ele curar, muitas vezes, depende da pessoa acreditar, confiar e dizer: eu creio. E mesmo que seja um espírito maligno, ele tem que sair em nome de Jesus. E a pessoa, ela vai ser liberta para ela ser curada. Então, há caso que precisa ser liberta para depois ser curada. É isso que nós precisamos fazer aqui todos os dias de nossas vidas. Cremos e confiarmos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Que as palmas do outro engrandeçam ao Senhor.